mais uma vez bem forte. O apontar do dedo e o olhar que condena. João capítulo 8, versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante de adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e aquela mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Amém? Somente até aqui. Poder se sentar, ficar à vontade. Esse texto aqui, ele mudou muito o meu ministério. Eu me lembro na igreja onde eu estava ali, de um certo pastor que estava ali no homossexualismo, tomando ceia, pregando, falando em línguas, mas no homossexualismo. Daí eu levei uma pessoa que eu estava evangelizando para o culto, e essa pessoa me levou lá onde ele evangelizava, nas bocas de fumo. Quando nós estávamos evangelizando uma boca de fumo ali, nós encontramos uns homossexuais ali, e um deles nós convidamos para o culto. E ele falou: Vou sim, onde é a sua igreja? Eu falei: É tal lugar. Ele falou: Está brincando, é lá que é a sua igreja? Eu falei: Sim, é lá. Ele falou: Não, o pastor de lá, eu durmo com ele. Eu falei: Você está brincando? Ele: Não, estou falando sério. Eu falei: Meu Deus do céu, que negócio estranho isso daí, né? Você vai convidar alguém para o culto e a pessoa está dormindo com seu pastor e é homossexual? Dentro do meu coração fiquei muito triste. Isso é o caso, desviei do evangelho. Eu falei: O que é que eu vou fazer na igreja? O pastor está no homossexualismo, no altar do Senhor. E aí dentro do meu coração, Deus, ele foi colocando sempre uma palavra de fidelidade a Deus, de honra a Deus em tudo. Eu lembro que eu passei um mês congregando em outra cidade, e ali naquela outra cidade ali, eu orava a Deus, eu falava: Senhor, faz justiça, faz alguma coisa. Depois eu me mudei para Belo Horizonte, e ali em Belo Horizonte, eu, no culto pregando, Deus falou no meu coração: é hora de você voltar. É hora de você voltar àquela cidade, é hora de você voltar ali e falar a minha palavra ali. E aí, ele me deu essa palavra falando sobre como eu teria que agir do jeito correto para aquele pastor. Aleluia. A palavra do Senhor veio de encontro ao meu coração para ajudar, para tentar fazer alguma coisa para que ele viesse a se arrepender dos seus maus caminhos. Então ali foi pregada a palavra, foi feita alguma coisa. Daí não aconteceu da igreja acabar, não aconteceu nada de errado, e ele hoje é uma bênção na presença do Senhor.
mas não é do nosso jeito. Que às vezes a gente acha que agir de uma determinada maneira vai fazer o melhor. E aí a palavra do Senhor nos ensina, nesse caso específico, que aquela mulher, ela foi pega no próprio ato de adultério, ou seja, a lei, ela estava bem clara, falando, se a mulher for pega no próprio ato de adultério, ela tem que ser condenada, ela tem que ser morta, e tem que ser apedrejada. Não somente ela, mas o que estivesse com ela também, da mesma maneira. Daí a palavra do Senhor diz que Jesus, ele escrevia na terra com o dedo, e aqueles homens falavam para Jesus, mestre, a lei diz que ela tem que ser condenada, o que o Senhor vai dizer sobre isso? Ele se levantou, olhou para eles e falou, vocês que estão aí, ou aqueles que não tiverem pecado, atira a primeira pedra. Quem vai ser os executores dela? Porque tinha que ter alguém para tirar a pedra nela, para apedrejar ela. Só que Jesus, ele mudou a história, ele mudou o jeito de interpretar a lei. A lei dizia, tem que ser apedrejado, mas quem que vai apedrejar? Realmente tem, é verdade, tinha que ser apedrejado, mas quem que vai apedrejar? Aí Jesus, ele respondeu, vocês que estão sem pecado, aquele que não tiver pecado, pode apedrejar. E que bom que eles foram sinceros com Deus e com eles mesmos. Eles falaram para eles mesmos, rapaz, não tem condição, tem pecado. Eles obedeceram a Jesus, foi saindo um a um. E aí, Jesus, ele olhou, só estava a mulher, ele virou para ela e falou, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou, não. Aí Jesus, ele tinha o poder de condenar ela, sabe por quê? Porque ele não tinha nenhum pecado. Ele falou, aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra contra ela. Então ele poderia apedrejar ela sozinho, não poderia? Ele estaria apto para fazer o juízo. Mas em vez de ele agir com juízo, ele agiu com misericórdia. Ele falou para ela, vai, não peques mais. Ou seja, ele retirou a condenação dela, ele absolveu ela, para ela ter a chance de realmente se arrepender e começar de novo. Aí essa palavra é muito maravilhosa para o nosso coração, que ela traz um olhar diferente para o servo de Deus. Então, como você tem que olhar as pessoas? Vamos ver lá em Isaías capítulo 58, versículo 9 e 10. Isaías 58, versículo 9 e 10. Esse Isaías 58 a gente já leu aqui. Você lembra desse texto que a gente leu? Nós falamos sobre o jejum. Qual que é o verdadeiro jejum que a gente tem que ter na casa do Senhor? Você lembra dessa pregação? Verdadeiro jejum. Olha o que é o verdadeiro jejum. Isaías 58, capítulo 58, versículo 9 e 10. Verdadeiro jejum. Versículo 9. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritará por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se, olha o se, o seu condicional. Para o Senhor ouvir a igreja, para o jejum da igreja ser realmente verdadeiro, tem que fazer desse jeito, ó. Se tirares do meio de ti as ameaças e o dedo que aponta e o falar injurioso. 3 coisas que tem que tirar do meio da igreja: as ameaças, o dedo que aponta e a injúria. Você sabe o que é injúria? Injúria é você falar mal do seu próximo, você falar contra o seu próximo. Tiago capítulo, vamos ver o que a Bíblia diz. Tiago capítulo 11, ó. Tiago capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és
observador da lei, mas juiz. Não só legislador e juiz, aquele que pode salvar e aquele que pode fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Ou a palavra de Deus condena, como foi falado pelo irmão Gabriel, quando ele leu aqui. A palavra de Deus condena o julgamento. Condena o julgamento, condena você falar mal do seu próximo. Como é que a igreja vai crescer? Como é que ela vai se desenvolver se tem pessoas falhas dentro dela? Se cada um de nós passar a amar as pessoas que estão dentro da casa do Senhor e ajudar as pessoas que estão chegando. E aí cada um de nós, com a ajuda de cada um, vai conseguir melhorar dentro da casa de Deus. Aí, vocês lembram que eu ensinei para vocês o caminho que vocês têm que seguir? Primeiro, exemplo, ensino, depois correção. O pastor, igreja, tem um papel muito maravilhoso dentro da igreja, porque ele tem que corrigir o povo, ele é obrigado a corrigir o povo, é obrigação dele corrigir. Só que se eu não der o exemplo para vocês, eu não vou me sentir no direito de corrigir vocês. Não é verdade? Até o Mahatma Gandhi, que era o líder dos hindus, e ele, consultado por uma mulher lá, falou: mestre, meu filho está comendo muito chocolate, o que eu faço? Ele falou: volta daqui 30 dias que eu te falo. Ela foi ela passou 30 dias, ela voltou, ele chegou para ela e falou: ó, fala para ele não comer muito açúcar não, que faz mal, não faz mal. Ela falou: mas o senhor falou para eu vir cá depois de 30 dias só para me falar isso, por que o senhor não falou aquele dia? Ele falou: é porque eu gosto muito de chocolate, eu tive que parar de comer chocolate, porque chocolate tem açúcar. Então o líder, ele tem que corrigir, só que ele tem que dar exemplo para corrigir. Eu e o pastor Betzel é o líder, ele está aqui. Então ele é o exemplo, ele é a pessoa que Deus ele vai colocar de referência. Por isso que nós estamos aqui na frente. Só que ele não é perfeito, vai ter falha, vocês vão ter falha em mim também. Só que se nós estivermos na presença de Deus, nós vamos nos ajudar. Você vai ajudar o seu pastor, você vai ajudar o pastor Betzel, vai estar junto dele, ele vai ficar melhor a cada dia. Da mesma forma eu. E aí Deus ele vai ser glorificado dentro da igreja. Agora você imagina se vocês me atacarem a hora que eu for corrigir vocês. Vocês atacar o pastor Betzel a hora que ele for corrigir vocês. A hora que ele for corrigir vocês falam assim: quem é você para me corrigir? Ou se eu for pregar, e eu estou pregando essa palavra dura como é aqui, vocês falam: não vou voltar na igreja não, porque o pastor está pregando para mim essa palavra. É claro que é para você, é para mim, para você, para todo mundo, porque a palavra de Deus é para todos os que estão na igreja. A palavra de Deus glória a Deus. É para o povo de Deus. Glória a Deus. Ser diante de Deus, santificado, ser abençoado. Então, se a palavra de Deus hoje, eu com a autoridade da palavra de Deus, estou pregando essa palavra, aquele que se sentir diante de Deus, necessitado da palavra, vai pegar e falar: Senhor, fala comigo, Senhor. Aleluia, eu estou ouvindo para eu aprender, para eu ser diante do Senhor agradável a Ti, Senhor. E aí o coração daquele que aprende a palavra, ele não vai atacar mais o pastor, ele não vai atacar as pessoas, mas ele vai olhar e falar desse jeito: se o pastor está me corrigindo, é para o meu bem. Agora, só que tem um problema: a maioria das pessoas, na hora que é para corrigir o próximo, ele fala: dá-lhe, pastor, esse daí, dá-lhe nele, pastor, esse daí, aquele irmão está precisando, aquele irmão está precisando. Mas na hora que vai corrigir ele e ela, sabe o que ele fala? Não é para mim não, essa palavra não é para mim hoje não. E aí perde a bênção, porque aquele que é sábio e é repreendido, ele se torna mais sábio ainda. Mas aquele que é tolo, ele ataca os que estão corrigindo ele. Então o coração humilde, ele faz com que a pessoa sempre aprenda, sempre cada culto é uma palavra, cada culto ele vai trazer muita coisa boa para o coração e ele vai ser desenvolvido na casa de Deus. Então, resumindo essa palavra do começo,
Jesus, ele deixou esse exemplo. Não vão falar mais mal de ninguém dentro da casa de Deus. Não vão falar mais mal de ninguém. Mas se o senhor e o irmão estiver errando perto de você, ora por ele. Amém. Ora por ele. Então, tenho certeza que o pastor está sabendo das coisas. Ele sabe de tudo que acontece na casa de Deus. Você sabia disso? Que as notícias boas chegam devagar, mas as notícias ruins chegam depressa. Onde você estiver, você vai saber disso. Aleluia. Se os irmãos estiverem errando, as primeiras pessoas a saber é o pastor da igreja. Vai saber de tudo. Só que se alguém for falar do seu filho, você vai gostar? Não vai gostar, você vai ficar triste, vai falar, nossa, está falando do meu filho, eu não quero que ninguém fale de nenhum de vocês aqui. Por quê? Porque Deus, ele me ensinou assim. A Bíblia diz, não falei mal uns dos outros, não é para falar mal dos crentes da igreja. Se você estiver errando, ora por eles. Ora por eles, que aqui vocês vão ser ensinados o que vocês têm que fazer para vocês não escandalizar a obra de Deus. Desde quando abriu essa igreja aqui, vocês já viram que todo culto eu ensino a palavra de Deus? Vocês já foram ensinados sobre doutrina aqui da igreja? Sobre vestimentas de mulher e de homem aqui? Vocês já foram ensinados? No começo, acho que Já. depois não foram ensinados. O homem, qual que é a roupa do homem se vestir? Vocês já foram ensinados? A roupa do homem tem que ter 4 características da mesma forma da roupa da mulher. Primeiro, a roupa tem que esconder o corpo. Você lembra quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, que eles pecaram e eles coseram para si, ou costuraram para si, aventais, como se fosse o biquíni e a sunga? Aí estava Adão e Eva lá com o biquíni e com a sunga, aí o que Deus fez? Ele matou o primeiro animal e vestiu o ser humano, escondeu o corpo do ser humano. O primeiro animal que morreu foi para esconder no nudez do ser humano, a vergonha do ser humano. Então a primeira forma é esconder o corpo. A mulher, ela não pode exalar sensualidade, nem o homem pode exalar sensualidade, tem que esconder o corpo. Primeira regra de se vestir. Segunda regra de se vestir. A roupa tem que ser ambientalizar o lugar. Você não vai vestir uma roupa de frio, um clima quente. Olha aqui, eu estou de gravata, estou de. Olha, estou aqui nesse calorzão doido, não fica difícil? Então, a segunda forma, ambientaliza a roupa que você está no lugar que você está. Tem até a história de um irmão que estava evangelizando, sol quente com a roupa igual eu estou aqui. Ele passou perto de um bar, aí o zombador falou, ei, irmãozinho, está quente aí, não está? Ele virou para ele e falou, tá quente, mas o inferno vai estar mais quente ainda. Mas precisava dele evangelizar no sol quente, gravata e terra. Às vezes, não seria tão necessário, né? Terceira forma de se vestir. Não com vestidos dispendiosos ou roupa cara. Senão vira uma competição de moda dentro da igreja, né? As mulheres, vai cada uma vestir o vestido mais bonito, a outra chega e começa a reparar na outra. Você viu o vestido daquela mulher? Quando eu vi, você viu? E aquela outra estava tão cafona lá, você viu? Aí começa a reparar na roupa dos outros. Então a palavra de Deus diz, não com vestido caro, mas cada um visto de maneira simples. Entendeu? Vestido simples, que não precisa ser muito caro. Não com trança, não com coisa de enfeite no cabelo, de forma que às vezes a pessoa vai falar, nossa, está parecendo uma árvore de Natal, já está tão enfeitado. Depois vocês verão lá Isaías capítulo 6, acho que vai falar sobre a mulher timosa. A mulher que anda cascavelando. Você já viu esse termo? Cascavelando, parece um cascavel. Ela anda rebolando dentro da casa de Deus, coloca correntinha, pulseira, coloca enfeite em tudo que é lado lá. Quando vê que não parece aquelas cobrinhas dentro da igreja. E aí, a palavra de Deus condena isso aí também. E a quarta forma de se vestir. O homem, ele é o servo de Deus, a autoridade na casa de Deus, e a mulher, ela é a representação da noiva do Cordeiro.
Então, muitos dos judeus, os fariseus, sabe como é que o fariseu se vestia? O fariseu tinha escola sacerdotal, ele tinha roupa, e você olhava para ele e falava, nossa, que roupa bonita, que homem elegante dentro da casa de Deus. Você olhava lá, você já viu aqueles papas vestindo? Roupa dos papas, muito elegante, né? Aí, o fariseu, ele se vestia melhor do que todo mundo, mas o que a Bíblia diz? Que dentro do coração dele, ele estava com inveja, estava com porfia, estava com coisa errada, que Deus ele falou, você é um sepulcro caiado. Você sabe o que é um sepulcro caiado? Você já viu quando vai no cemitério que tem aquelas lápides feitas de mármore, com flor, com tudo maravilhoso lá do lado de fora? Mas o que tem do lado de dentro? Tem osso, tem morte, tem coisa ruim dentro do sepulcro. Aí Jesus ele deu esse exemplo, falou, por lado de fora você está igual, tem que ser mesmo, mas por lado de dentro você está tudo errado. É o que Jesus falou. Então, qual que é a doutrina da Bíblia para se vestir? Às vezes você vai falar, nossa, o homem pode vir de bermuda, vir de camiseta cavada, pode vir, não tem problema nenhum. Só que como ele é o exemplo do rebanho, aí ele vai ficar mais aquele estilo folgadão, não é isso? Você já viu o militar quando ele vai defender o país? Não é? Um soldado do exército, qual é a roupa do soldado? Não tem uma roupa de soldado? Você vê o soldado lutando lá de qualquer jeito, de bermuda e chinelo? Você vê o soldado desse jeito na guerra? Já viu já? Ele vai de bota, tem o coturno, né? Tem o coturno, tem a calça dele própria para isso, tem a roupa própria para ele ir para a batalha. Mesmo que ele está lá no meio do mato, atirando lá, ele tem a roupa própria dele, tem um padrão do exército de cada país. É inconfundível com um soldado que está na ativa, que está lutando. Armadura, você já viu os soldados do BOP? Quando ele está na ativa aí, o que você fala? Rapaz, o BOP chegou. O BOP chega de chinelo, chega de bermuda, chega de qualquer jeito. Já viu os soldados do BOP chegar de qualquer jeito? E a polícia militar, você vê de qualquer jeito? Você sabia que o meu irmão, quando ele foi passar na prova para entrar na polícia militar, ele aprendeu exaustivamente como passar a farda dele, como limpar a bota dele. Se ele fosse na inspeção, ele tinha que ficar assim. Se ele tivesse uma amassadinha na roupa dele, ele era punido, ele era preso lá, ele era disciplinado, não podia ter nada errado com ele. Você já viu esses policiais de qualquer jeito, a Polícia Federal de qualquer jeito, largadão no lugar onde ele está servindo? De jeito nenhum. De jeito nenhum, é o padrão. Então, se o mundo é assim, por que a casa de Deus tem que ser diferente? O pastor ele tem que ser alinhado no altar, ele tem que estar alinhado no altar, ele tem que estar alinhado onde ele passa. Você já viu eu de bermuda andando na praia ou alguma coisa assim? Porque eu estou 24 horas por dia servindo a Deus, senão eu vou escandalizar a obra, eu vou fazer vocês ficar, nosso pastor está lá todo lá. Vocês viram lá com a Voz da Verdade, o Moisés, né, que eles chamam? O Voz da Verdade, o que canta? É, Moisés. Moisés, ele foi para a piscina de sunga, aí uma menina pediu para ser batizada, ele estava de sunga e ela de biquíni, aí ele batizou ela. Aí todo mundo desceu a ripa nele, falou, pastor, você não pode estar assim batizando desse jeito não. Ele batizou, só que todo mundo falou, mas o senhor está de sunga aí dentro da piscina, a moça de biquíni, o senhor batizando ela desse jeito? Ele tinha razão de falar? Tinha razão de falar, o pastor não é para estar dentro da piscina de sunga, não. Não é porque ele está no lazer dele que ele pode se vestir de qualquer jeito, não. Então o que você tem que fazer dentro da casa de Deus? O pastor ou o obreiro vai servir o Senhor. Eu vou cobrar de vocês, tem que ser alinhado. Aonde vocês passarem, vocês têm que estar com a roupa que vocês estão servindo o Senhor dos Exércitos, como sacerdote do Senhor, não de qualquer jeito. E as mulheres? Da mesma maneira, quando a mulher começa a ser sensual dentro da casa de Deus, ainda mais que as mulheres que é mais
rechonchuda. E aí o corpo delas destaca mais. Aí o que acontece? Aí as vestem nos vestidos coladinhos, vestem uma roupa desse jeito, quando vê que não está sensual, mesmo que elas não queiram, mesmo que elas não estão com essa intenção, mas elas vão despertar a sensualidade. E a Bíblia diz em Judas capítulo 1, detestar a roupa manchada na carne. O que é uma roupa manchada na carne? O que mancha a roupa da mulher? É a sensualidade, mancha a roupa dela da vida. Então não é porque eu estou aqui que eu vou corrigir vocês, que vocês vão se levantar contra mim. Eu não tenho que corrigir o povo. Por que vocês vão se levantar contra mim? Se eu vou corrigir, se eu vou ajudar vocês a estar melhor. Você chega no exército, na hora que você entrar lá, você vai chamar a atenção do seu líder, quando o seu capitão vai falar contigo, lá vai falar, o senhor não pode me corrigir. Você vai falar isso para o seu líder no exército? O que vocês têm que fazer no exército? Sim, senhor. Eu vou executar. Então aqui vai ter doutrina, não é uma igreja que vai andar de qualquer jeito, não. Se não está do jeito que tem que estar, não é porque eu me ensino, não. Estou ensinando, eu estou dando exemplo para vocês. Por isso que eu estou corrigindo. Então vai ser assim na casa de Deus. Não é julgamento, não estou julgando ninguém. Eu estou fazendo a minha obrigação. Estou corrigindo na doutrina da Bíblia Sagrada. Eu tenho direito de corrigir. Eu não estou julgando ninguém. Não é isso? Se você não tiver um padrão ainda, tá, do que a Bíblia diz, você vai ser excluído na igreja, você vai ser disciplinado, você vai ser perseguido na igreja? Não. Eu tenho só o poder da palavra para falar, para te ajudar. Quanto mais você estiver parecido com o que a Bíblia diz, menos as pessoas vão falar de você. Você sabia disso? Deus tem cuidado com você. A palavra de Deus diz, igreja, presta bastante atenção. Aleluia. Olha o que o Espírito Santo está falando para vocês. Deus ele escolheu o povo do deserto. Ele falou, vou fazer vocês seus homens mais sábios da face da terra. Eu vou dar um conhecimento para vocês sobre todos os assuntos, porque é Deus que está falando com vocês. Vocês vão ser disciplinados, vão ser obedientes, vão ser filhos que vão dar orgulho para o Pai. E aí o povo de Israel, ele recebeu de Deus o melhor ensinamento que uma nação podia receber, para ser o mais próspero, o mais diante de Deus, bem visto na sociedade. Aí sabe o que eles fizeram? Começaram a fazer tudo diferente do que Deus pediu para eles fazer. Aí deu errado na obra de Deus. Então nós vamos aprender a fazer o que Deus quer, a disciplinar, a corrigir, a dar exemplo para o povo. Agora só eu que tenho que ser exemplo para vocês, só eu que tenho que fazer da forma correta. Eu lembro, igreja, que quando eu aceitei Jesus, eu era muito rígido. Era rígido demais. Eu estava todo alinhadinho, fui evangelizar. Na hora que eu fui evangelizar, as meninas que foram evangelizar comigo, nem saem, pegando aqui, ó. Parei que eu olhei e falei, meu Deus do céu, como é que eu vou evangelizar com essa menina? Mas aí, em vez de você julgar, foi isso que nós aprendemos, você vai amar, você vai ajudar as pessoas. Eu não desprezei elas, eu não fiz nada de errado. Eu falei, vamos lá, glória a Deus. Vamos evangelizar. Chegamos no lugar, passamos perto de uma mulher de idosa, de uns 70 e poucos anos de idade, uma mendiga. Sabe o que a mendiga falou? Ela lambeu os beijos e falou as pernonas dela. Eu vi o demônio falando na boca daquela mendiga, falando para as mulheres. Agora uma mulher mendiga idosa falando das pernas da mulher que estava passando. Como é que você acha que eu me senti? A serva de Deus que era para ser o exemplo, sendo afrontada pelo próprio Satanás. Eu vi Satanás falando na boca daquela mulher que estava ali. Aí chegamos lá para evangelizar, evangelizamos, aí a mulher converteu, a família converteu, nós oramos por ela, foi uma bênção. E ela falou desse jeito: você pode ir para a igreja, ninguém vai te julgar, olha como é que eu estou. Você pode ir do jeito que você está. Eu falei, amém, glória a Deus, é mesmo. Só que lá vai ser ensinada a palavra também, né? Aí ela achou graça, né?
Porque a mulher não tinha, às vezes, uma roupa para ir na igreja. Então ela usou o exemplo dela, falou: olha o jeito que eu estou. Você pode ir do jeito que você está, amém? Só que vai ser ensinada a palavra. Então a serva de Deus, o servo de Deus, não é para andar de qualquer jeito na casa de Deus, tem que ter sim um padrão para ser exemplo na vestimenta. Só que não é só no vestimento, isso é o mínimo, porque o fariseu vestia melhor do que qualquer um. O que Jesus falou do fariseu? Você não vai ser salvo. Por que não vai ser salvo? Porque o fariseu julgava muitas pessoas e não tinha dentro do coração verdadeiro amor, desprezava o amor, desprezava a misericórdia, desprezava realmente o princípio da palavra de Deus. Então não está aqui ninguém para julgar como é que você está vestindo, mas está aqui alguém para te falar que antes de você olhar a vestimenta de uma pessoa, olha se você realmente ama essa pessoa, para cuidar dela, para ajudar ela na casa do Senhor. E aí essa pessoa vai gostar de você. Essa pessoa vai te tratar bem, só que esses bloqueios que tem, quando você vê os erros, que te faz amar menos as pessoas da casa do Senhor. Porque tem tanta gente que se afasta das igrejas, que não consegue lidar com as pessoas que estão errando dentro da casa do Senhor. E essas pessoas, elas estão erradas sim, mas se tiver alguém aqui para amar elas, para ter paciência com elas, quem sabe um dia nós vamos ser melhores dentro da casa de Deus. Então o pastor sofre, igreja. Vocês acham que o pastor não sofre? Vocês acham que eu não conheço a Bíblia? Eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sei o que é errado aqui. Quando eu olho as coisas acontecendo na igreja, o que eu posso fazer? Eu posso orar por você, eu posso falar: meu Deus do céu, as irmãs não estão fazendo do jeito correto, os irmãos não estão fazendo do jeito correto. Eu choro de ver, gerar a igreja realmente, que é a igreja de Jesus Cristo, em cada um de nós nesse lugar. Só que enquanto isso não acontece, eu não vou ficar ansioso, preocupado. Lembra o que eu falei para vocês? O pastor que não confia no poder da palavra e não confia no poder que o Espírito Santo tem para mudar a vida de uma pessoa, o pastor é frustrado na casa de Deus. Mas o pastor que confia no poder da palavra, no poder do Espírito Santo, ele vai sempre olhar a igreja com bons olhos, ele vai falar: Senhor, é o teu povo que o Senhor escolheu, é esse povo aqui que o Senhor me deu para eu trazer sua palavra, para trazer a manifestação do teu Santo Espírito, para eles serem salvos na casa do Senhor. Aleluia! Então não é o pastor que dá o resultado, não é o pastor. Se o pastor esperar que aconteça do jeito que ele quer, ele vai ser frustrado a vida inteira. A Bíblia diz que um é o que planta, outro é o que colhe, outro é o que rega, mas Deus que dá o crescimento, ou seja, Deus que vai fazer a transformação do coração das pessoas. Mas vai ter pessoa que não vai mudar, vai ter pessoa que vai se levantar contra o pastor, que vai fazer tanta coisa errada dentro da casa do Senhor e não vai acontecer o milagre. Mas foi porque Deus não está dentro da igreja? Não foi por isso. Foi porque Deus não trabalhou no coração de ninguém? Não. Foi por isso também não. Porque as pessoas não deram lugar para serem santificadas dentro da casa de Deus. Amém? Não vou ficar de pé, eu convido a irmã Sônia para louvar o hino. Então, ore por cada um que você vê que esteja errando na casa do Senhor. Ajuda essa pessoa. Vai chegar um tempo que, às vezes, a pessoa que você menos espera vai te ajudar na obra, vai te ajudar na casa do Senhor. Você vai falar lá: o meu coração agora que entende. Deus, Ele quer que a gente viva em paz, viva unido na casa de Deus, que ore uns pelos outros, até que se forme a igreja no coração de cada um, até que a igreja seja transformada. Se alguém entrar com a veste que não esteja no padrão aquilo, julga ela não, ama ela, para que ela se sinta bem, para que ela tenha a oportunidade de ouvir o Evangelho e se sentir bem dentro da casa de Deus. Esse é o padrão da casa do Senhor. Antes de existir as vestes, existe o coração do ser humano, o amor que Deus quer que você tenha pelas pessoas. E aí a pessoa vai gostar, a pessoa vai falar: nossa, aquela igreja tão aconchegante, tão acolhedora. A igreja que não julga, a igreja que não aponta o dedo, mas é a igreja que ama realmente. E essa igreja é uma igreja saudável, uma igreja que está todo mundo de bem uns com os outros, está todo mundo alegre uns com os outros. Você lembra daquela pregação que eu falei sobre os limpos de coração verão a Deus? Você está vendo Deus na vida do seu irmão?
Quando você está com o coração limpo, você enxerga Deus na vida das pessoas, você fala, esse irmão pode ser usado para mim hoje, esse irmão pode ser usado para mim hoje. Mas e se não tiver com a veste da maneira correta? Será que você vai conseguir ver aquele irmão ou aquela irmã como homem ou como mulher de Deus, porque não tem uma veste, não tem uma aparência do jeito que tem que ser? Esse é o problema, se a aparência do mal te enganar. Amém? Então feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor. Aleluia, Deus Ele quer fazer o melhor para essa igreja. Deus Ele vai trazer uma palavra sempre a cada coração, na medida da necessidade, na medida do que o nosso coração necessita. Não somente receba a palavra, não somente esteja com a palavra no coração. Deus Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Aleluia. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só me resta dar-te agora minha canção. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Eu te dou o trono celestial, posso entrar confiar.